Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vou trazer um vídeo aqui maravilhoso, tá? Muitas vezes o perito ele quer, mas ele não pode. Então nós vamos falar aqui com relação à perícia, ao perito, como funciona, o que pode, o que não pode, até onde vai os limites dos peritos. É um vídeo muito interessante e obrigatório para você, porque você precisa saber disso. O perito está com a decisão na mão, se ele te concede ou não o benefício. Então você tem que saber até onde vai o direito desse perito. Ele pode tudo que ele quer, ele vai até onde ele quiser. Bom, o trabalho do perito médico ele é cercado de responsabilidade e limitações legais. Ouviram o que eu falei? Limitações legais, preste bastante atenção, que garantem tanto a proteção do segurado quanto a ética no exercício da profissão. Apesar de ser essencial no processo de concessão do benefício, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, existem situações nas quais o perito está impedido de atuar, de acordo com as normas éticas, jurídicas e administrativas. Uma das principais restrições é a vedação ao conflito de interesse. Peritos não podem atuar em casos que envolvem parentes até terceiro grau, cônjuges, companheiros ou qualquer outra pessoa com que tenha um vínculo próximo. Vocês sabiam disso? É lógico, né? Vai um parente, vai um familiar, vai exatamente na agência onde o perito trabalha, aí já dão aquela ajeitadinha para colocar o parente do perito para passar com ele, é claro, né? Vocês acham que vai ter indeferimento ou vocês acham que vai ter concessão num caso como esse? Né? Tá aparecendo o nosso Congresso Nacional, né? Tá aparecendo as prefeituras municipais por aí, né? O prefeito ele não pode contratar parente, mas o da cidade vizinha contrata o parente dessa cidade e vice-versa. Essa proibição é prevista no Código de Ética Médica. Quando eu falo de ética, profissionalismo, né? Olha aí, ó. E em normativas do INSS para visar garantir a imparcialidade das avaliações. Além disso, o artigo 37 da Constituição Federal estabelece o princípio da moralidade administrativa, aplicável à conduta dos servidores públicos, incluindo peritos. Outro impedimento significativo ocorre quando o perito já emitiu um parecer anterior sobre o mesmo caso. Nesse caso, o risco de parcialidade, uma vez que a opinião anterior poderia influenciar a nova avaliação. Olha aí, ó. Para evitar essa situação, o INSS adota práticas que garantem rotatividade de peritos em processos sucessivos de um mesmo beneficiário. Será mesmo? Eu não sei não. Vocês já passaram, por exemplo, por perícias 2, 3 vezes com o mesmo perito? Se já passou, então está contradizendo o que o INSS diz aqui, que põe essa rotatividade. Peritos também não podem se recusar a realizar exames sem justificativa válida, especialmente quando há agendamento confirmado e documentação apresentada pelo segurado. Contudo, eles podem negar atendimento em situações específicas, como a ausência de laudos obrigatórios ou quando o segurado apresenta um comportamento agressivo, colocando em risco a segurança do profissional. Olha só, vocês não sabiam disso, né? O uso de tecnologia para a realização de perícias remotas trouxe novos desafios. Segundo a legislação, os peritos só podem utilizar esse método à distância quando autorizados por regulamentação específica e em situações excepcionais, como emergência de saúde pública. Essa prática ela deve obedecer às diretrizes do Conselho Federal de Medicina e do INSS, garantindo a validade do exame e o respeito aos direitos do segurado. No que diz respeito a responsabilidades éticas, presta bastante atenção. Os peritos não podem emitir laudos com informações falsas ou incompletas. Caso isso ocorra, estão sujeitos a sanções disciplinares e judiciais, como advertência, suspensão e até demissão do cargo público. No artigo 299 do Código Penal, que trata de falsidade ideológica, pode ser aplicado nesses casos. O direito do segurado à transparência e ao contraditório é garantido pela Lei 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal. Isso significa que, caso o perito emita um parecer desfavorável, o segurado ele tem direito a acesso ao laudo e pode apresentar contestação, solicitar revisão, recorrer à justiça para assegurar seus direitos. Isso quer dizer que quando o perito, por exemplo, ele nega um pedido seu de benefício,
uma manutenção do seu benefício e você perguntar o porquê, ele é obrigado, ele tem que ter transparência, porque ele tem que falar um motivo real para você, bem claro, objetivo, para te dar direito ao contraditório. Isso é lei, a lei 9.784 de 99. Olha como é importante, inclusive é bom quando vocês anotem esses números de lei e o que elas significam, porque dentro do INSS é aquilo, quanto mais você sabe, melhor para você. Os peritos também não podem solicitar exames desnecessários ou exigir procedimentos evasivos sem justificativa técnica. Né? Você chega lá para passar na perícia, ele pede um exame louco lá para você, que as pessoas nem sabem o que é. Ele não pode fazer isso, tá? Essas práticas, elas violam a dignidade do segurado e podem ser denunciadas ao INSS e ao Conselho Federal de Medicina. Além disso, os segurados têm direito a realizar exames em instituições da sua escolha, não sendo obrigado a seguir indicações dos peritos. Olha aí. Outro ponto relevante é a proibição de discriminação. Peritos não podem tratar segurados de forma diferente com base no gênero, na idade, na cor, na religião, na orientação sexual. Esse princípio também está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a igualdade a todos perante a lei. Apesar que, fugindo um pouquinho de INSS, né? Isso pode estar lá na Constituição, mas a gente não vê isso não. Por fim, é importante destacar que, em caso de conduta inadequada, os peritos estão sujeitos a processos administrativos internos, fiscalização por órgãos externos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União. Essas instâncias garantem que os profissionais atuem com ética, respeito, dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente. Adicionalmente, o papel do perito do INSS é limitado em relação à análise de aspectos que extrapolam a avaliação técnica. Por exemplo, ele não pode interpretar questões legais ou determinar diretamente a concessão ou a negação de um benefício, uma vez que a decisão final cabe à equipe técnica do INSS. Isso evita que o perito se torne uma única figura central em processos que dependem de uma análise multifatorial. Outro ponto importante é a responsabilidade do INSS em garantir a neutralidade no processo. O órgão deve evitar situações que coloquem o perito em exposição de vulnerabilidade, como pressões para indeferir benefícios ou cumprir metas de cortes. É mesmo? E os 10 bilhões aí desse pente fino de 2024? Os peritos reclamaram que eles estão tendo uma grande quantidade de perícias diárias e um pré-determinado tempo para cada perícia, para dar tempo de atender todo mundo. Já tem esse tipo de reclamação. Isso vai tudo contra aqui o que está escrito aqui. Isso se alinha com os princípios da administração pública, com a impessoalidade e a eficiência prevista no artigo 17 da Constituição Federal. Eu sempre falo, né, pessoal? No papel, olha, é uma coisa maravilhosa. Brasileiro tem isso, né? Coloca no papel assim as coisas que quem lê fala, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso para o povo, isso aqui vai ajudar, isso aqui é tudo de bom. Aí demonstra, aparece gente segurando na frente da televisão, faz aquela papagaiada toda. Na hora de colocar em prática, nada que está escrito ali é feito. Ao contrário, é feito tudo ao contrário, né? É tudo ao contrário. Não se coloca nada em prática. De vez em quando vem uma coisinha ou outra. Ah, e falando nisso, tem muita gente que fica aqui colocando a questão do PL, acho que é 1352, o PL aí que é para não poder chamar aposentados por invalidez, de incapacidade total e permanente para passar por perícia e revisões de pente fino, né? Porque hoje é só quem tem mais de 60 anos, quem tem 55 anos ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos, aposentado por invalidez, que não pode ser chamado, mas aí fizeram essa PL, ela foi aprovada no Senado, aí ficam colocando aqui, todas as vezes que eu falo que o aposentado por invalidez tem que tomar cuidado, agora em 2025, não, porque tem o PL, me parece que o prazo para sanção encerra hoje. Aí tem a gente que faz um vídeo só sobre isso. Eu já falei em outros vídeos. Depende da sanção e não vai dar essa sanção. E o prazo encerra hoje. Para você que está aí, faz um churrasco, fica esperando, né? Já fica esperando junto com a sanção.
Gente, olha, deixa eu ficar quieto, tá? Se ficar quieto, vamos voltar aqui para a INSS que a gente ganha mais. Os segurados também devem estar atentos ao direito de solicitar um exame pericial por outro profissional caso identifique indícios de parcialidade ou erro, tá? Essa possibilidade garantida por Lei 8.213 de 1991 fortalece a confiança no sistema e assegura maior justiça nos processos. Além disso, as restrições quanto ao tempo e as condições dos trabalhos do perito, olha lá, sobrecarga de tarefas e falta de estrutura adequada, podem comprometer a qualidade das avaliações. E o INSS é responsável por oferecer condições que permitam a realização de perícias precisas e imparciais. Quando essa infraestrutura é falha, o resultado ele pode ser questionado e revisto. A modernização do sistema pericial vai trazer à tona debates sobre automação, inteligência artificial. Embora essas ferramentas possam auxiliar, elas não substituem o julgamento humano nos casos complexos. Assim, o uso de tecnologia ele deve ser complementar e seguir regulamentações claras para preservar os direitos dos segurados e a integridade das análises. Eu sou a favor daquela opinião o seguinte: perícia no INSS deveria ser como na justiça. Não tem que ter perito funcionário público. Médico não tem que ser funcionário público. Médico, para ser funcionário público, ele tem que trabalhar na UPA, na AME, em posto de saúde, de atendimento, de emergência. Não tem esse papinho de funcionário público. É igual no judiciário. O juiz faz a convocação e paga lá para o perito, para a realização das perícias. Deveria ser assim. Primeiro, imparcialidade. O médico ia vir fazer a perícia, não desrespeitar, porque também atrás dele está a plaquinha que ele é funcionário público, que ele não pode ser desrespeitado, né? Faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Não, ele viria trabalhar que nem na justiça. Os peritos, quando são convocados pelos juízes, eles vêm para trabalhar, eles não vêm para ficar com conversinha. E respeitam o segurado que está ali. Tanto é que faz uma avaliação, não vamos colocar 100%, generalizar todos os peritos, mas veja como trabalham os peritos do INSS e como trabalham os peritos da Justiça. Como é completamente diferente. Por quê? Porque os peritos da Justiça não têm vínculo. Agora, o perito do INSS tem vínculo. Não tem que ter. Tinha que acabar com isso. Mas isso é uma opinião minha e não vai acontecer. Para acontecer isso, teria que mudar um monte de coisa, mas eu estou comparando, né, uma coisa que poderia dar certo. Quem sabe não apareça um desses intelectualoides e dá uma sugestão dessa. E pode, quem sabe um dia, né? Seria uma boa. Porque pelo menos o perito ia ser imparcial. Porque ele não é funcionário do INSS. Ele viria como médico, ele não viria como funcionário do INSS. Poderia ajudar. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos, conteúdos que estão aqui para esclarecer, tirar dúvidas. De vez em quando eu tenho que falar, eu falo alguma coisinha assim que sai um pouquinho fora da rota, mas tem tudo a ver com o INSS, né? O INSS é político, pessoal. Quem comanda o INSS? O Ministério da Previdência. Quem é o ministro? Um político. Quem é o presidente do INSS? É um cara indicado por políticos. Então tá tudo misturado, como se diz, né? E infelizmente usam essa máquina também política para fazer política que muitas vezes não é uma política limpa, né? Aquela política suja, né? Aquela política que dá até nojo da gente ver, né? Acontece, né? É um órgão público, o INSS, tá na mão deles, né? Vai fazer o quê? Tá bom, meu amigo e minha amiga. Vocês que estão aí, que me acompanham já há muito tempo, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.